Olá, bem-vindos ao Horrormente. Nossa história começa com um garoto pobre preocupado com os estudos que estava bastante entusiasmado na época de lançamento dos jogos Pokémon Heart Gold e Soul Silver, em 2009. Porém, por complicações, apenas conseguiu comprar o original Pokémon Silver já usado anteriormente por $10 após o término de seu ano letivo. E bem, o jogo usado realmente não era tão bom, tendo tido logo de cara diversos erros de tela até de repente ir para o jogo em um arquivo salvo anteriormente, sem mostrar o menu de Pokémon e muito menos dar a opção de reiniciar, como se estivesse forçando o jogador a ver o que o jogador anterior havia feito. O nome de treinador do jogador anterior eram apenas reticências. Em seu perfil aparecia que ele havia jogado por 999 horas e 59 minutos, o limite máximo que o contador de tempo suporta, além de ter todas as 16 insígnias, 99.999,9 Pokédollars, 251 Pokémon no Pokédex, enfim, o máximo possível em tudo. Seu time era composto por 5 Nons, um Pokémon cujo formato do corpo é extremamente variado e semelhante a letras, podendo formar um alfabeto, e um sexto Pokémon apelidado de Hurry, que é um Cyndaquil. Ao verificar os perfis dos Pokémon, era possível notar que os 5 Nons estavam organizados em letras específicas para formar a palavra saia. Ou seja, havia um Nom em formato de L, E, A, V e E respectivamente. Já o Cyndaquil parecia normal, mas era nível 5 e com apenas um ponto de saúde restante e apenas 2 ataques. Lair, que reduz a defesa do alvo em um estágio, e Flash, que reduz a precisão do alvo em um estágio. Por enquanto não se sabe o motivo do apelido Hurry, que pode ser traduzido como pressa ou como vivo. Agora, voltando o foco ao jogo, ele havia começado no que parecia ser uma sala dentro da Torre Sprout, uma torre no norte da Cidade Violeta que serve como missão secundária. No entanto, naquela ocasião não havia NPCs por perto. Ainda mais estranho foi que o pilar no meio não ficou balançando conforme deveria, estava apenas travado. Além disso, não havia música alguma tocando e sim apenas os efeitos sonoros comuns do jogo, e também não parecia ter nenhuma escada ou saída para aquele andar da torre, como deveria ter para sair. Após procurar um pouco e se aproximar do pilar, acidentalmente uma saída oculta é encontrada, assim com a tela ficando preta e a música do jogo finalmente começando a tocar. Foi arrepiante perceber que esta era a música tema das Ruínas Alpha, um dos locais mais misteriosos da segunda geração Pokémon, onde se é possível encontrar todos os 26 Unons na versão Gold e Silver. Percebe-se que a tela preta era na verdade um cenário escuro. Porém, ao usar a habilidade Flash do Cyndaquil chamado Hurry, tudo se iluminou, mostrando que aquele lugar era uma sala vermelha com um caminho cinza em direção ao sul. A saída oculta que estava dentro daquele pilar desapareceu, tornando impossível fugir dali. Conforme Gold, que é o nome do protagonista do jogo, descia, a tela se escurecia numa frequência por volta de 20 passos. Ao chegar no final, é encontrada uma placa que dizia "Volte agora". De repente, apareceu as opções de sim ou não para esta mensagem, com a opção sim sendo a escolhida. A tela ficou preta novamente, com o mesmo efeito sonoro de quando você sobe de um andar de uma torre sendo tocado. A música foi substituída por outra não tão assustadora. No mesmo momento, aparece o aviso de que Hurry havia desmaiado, mesmo que não tenha nenhuma justificativa para isto. Ao verificar os Pokémon, Hurry havia desaparecido. Na verdade, todos os Pokémon haviam desaparecido, agora tendo Nons de nível 10 que significavam outras letras. Os Nons novos agora formam a palavra "Ele morreu". Saindo da inspeção dos Pokémon, nota-se que a sala foi iluminada sem precisar do flash de um Cyndaquil, revelando ser um pequeno espaço rodeado de lápides, como se Gold estivesse dentro de uma cova em meio a um cemitério. Indo agora novamente verificar o perfil de treinador do tal Reticências, nota-se um novo detalhe. Gold está sem seus braços e uma expressão vazia em sua face, além do fato de que ele tem 24 insígnias agora, o que seria obviamente impossível num jogo comum. Será esta uma hack room criada como uma pegadinha de mau gosto? Depois de alguns minutos andando circularmente sem rumo dentro daquela cova, Gold de repente gira e faz a mesma animação de quando você usa a corda de escape para sair de alguma caverna ou torre rapidamente. Porém, em vez de voar para cima, Gold girou para baixo, como se estivesse afundando. A música parou. Um Gold de aparência completamente pálida cai em mais um misterioso lugar vermelho. Verificando seu perfil, Gold está realmente pálido e agora sem suas pernas, escorrendo o que parecem ser lágrimas de sangue em seus olhos.
O número de insígnias mais uma vez muda, agora sendo 32. Será que esses números representarão algo importante? Ao verificar os Pokémon, é encontrado um Celebi sem apelido de nível 100 e 5 novos Unons de nível 15, soletrando agora morrendo. Inspecionando tal Celebi, nota-se que este era um Celebi Shiny. Pokémon brilhantes ou Shiny são variantes raras de Pokémon que têm cores diferentes das convencionais. E bem, este seria apenas um belo Celebi Shiny, se não fosse pelo fato dele estar com apenas metade de seu sprite. Apenas uma perna, um braço e um olho. Além de que ele possui apenas um ataque, Perish Song. O local vermelho onde Gold estava era novamente a Torre Sprout, com o mesmo pilar ainda imóvel. Depois de muito tempo caminhando pelo norte, alguns NPCs de homens e mulheres foram encontrados alinhados de lado, encarando o longo pilar central. Todos ali também estavam pálidos e é impossível interagir com eles. Depois de caminhar mais um pouco, o fim do pilar foi encontrado, com um vermelho transparente naquele local seguido do famoso treinador Red, que normalmente tem presença em Pokémon Silver. Gold vai até Red e sem querer o botão A é pressionado. Botão este que, quando pressionado perto de um treinador, inicia um confronto com ele. Coisa que finalmente aconteceu. Uma música começa a tocar novamente, parecendo de novo a música do Rádio Non, porém tocada ao contrário. O Back Sprite, ou Sprite das costas de Gold, deixa evidente seus olhos sangrentos, pele branca e falta de braços, enquanto o Sprite de Red era o mesmo convencional em Pokémon Gold, Silver e Crystal, exceto que estava transparente. A caixa de texto dizia simplesmente quer lutar no lugar de treinador Red quer lutar, como se Red não tivesse nome. E o mais estranho era que Gold e Red só tinham um Pokémon cada, com os Unon sendo ignorados. O Celebi Shiny foi liberado, convenientemente com quase metade do Sprite faltando. Red enviou um Pikachu macho aparentemente normal, exceto que ele está no nível 255 e sua aparência parece triste e tem lágrimas nos olhos. Em vez do menu usual, essa porcaria de jogo ansioso simplesmente pulou para a opção de usar os ataques. Como o Celebi só tinha a Perish Song, ela foi usada. Naturalmente, como Pikachu estava no nível 255, ele atacou primeiro. Pikachu usou Curse, diminuindo sua velocidade e aumentando suas outras estatísticas. Bizarro, Pikachu nem conseguiria usar Curse num jogo normal. Celebi usou Perish Song. Em 3 turnos, ambos os Pokémon são nocauteados. Nesse ponto, o menu de luta nem apareceu mais, pois a batalha continuou sem nenhum controle. Observe também que não houve nenhuma animação por algum motivo. Pikachu usou Flail. Flail ou Mangual é um ataque que causa mais dano quanto menor for a vida do usuário, que não causou muito dano apesar de seu nível e aumento, justamente por sua saúde estar no máximo. Celebi usou Perish Song. Nada acontece pois o movimento já foi usado. Pikachu usou Frustration. Frustração é um ataque que fica mais poderoso conforme o Pokémon gosta menos de seu treinador, que neste caso causou muitos danos, deixando o Celebi com meros 6 pontos de vida de uma hora para outra. Bem, isso era de se esperar pela própria expressão do Pikachu. Celebi usou Pain Split, movimento que deixa tanto a vida do Pokémon do usuário quanto a do adversário em uma média, neste caso, diminuindo a do Pikachu e aumentando a do Celebi. A forma que o jogo fez esse movimento ser acionado, sendo que Celebi não tinha esse movimento, é um mistério, além de que o menu persiste em não aparecer. Pikachu usou Man-Look. Este movimento impede que o afetado fuja da batalha ou troque de Pokémon, mas isso não importava já que o Celebi era o único disponível. Como esperado, se passaram os 3 turnos e devido aos efeitos de Perish Song, Celebi desmaia, exceto no texto que dizia Celebi morreu. E em vez da animação normal de Celebi caindo, o Back Sprite do Celebi simplesmente desapareceu. Por alguma razão, o Pikachu ainda estava em cena mesmo com a Perish Song e isso não contou como derrota no jogo. Pikachu usou Destiny Bond, movimento que destina o Pokémon adversário a desmaiar caso o Pokémon do usuário desmaie. Depois, dizia Pikachu morreu, com desta vez a animação convencional de queda aparecendo, porém de uma forma mais lenta. Aparentemente, Gold foi o vencedor, pois o sprite transparente de Red apareceu e disse absolutamente nada. Ah é, Red está decapitado agora. A batalha brutalmente terminou naquele jeito e desapareceu junto com a música. Gold está de volta ao mundo superior, com outra mudança em seu sprite. Ele agora é tão transparente quanto o sprite de Red. Verificando os Pokémon, se é possível agora encontrar 6 Unons Shiny de nível 20, formando a palavra não mais. Verificando agora o perfil de Gold, se é possível ver uma última mudança em sua aparência. Agora, de Gold só resta a cabeça com a pele transparente e as lágrimas de sangue.
A cabeça foi ampliada um pouco, mostrando o vazio negro em seus olhos. Agora, é dito que ele tem 40 insígnias. Gold estava próximo do fim. Aparentemente não havia música tocando, mas por algum motivo existe o sentimento de que havia algo que podia ser ouvido. Gold está de volta a seu quarto em New Bark Town. Talvez finalmente as coisas estariam certas neste jogo, mas é claro que isto seria impossível. Andando pelo quarto, nota-se que era impossível interagir com qualquer coisa. E nota-se que Gold não estava exatamente andando, pois enquanto o fundo se movia, Gold não movia seus membros transparentes, apenas flutuava como aqueles fantasmas que você vê em Pokémon Diamond e Pearl. Ao descer as escadas, o cômodo do andar inferior da casa de Gold é encontrado como esperado. Tudo parece normal, exceto que a mãe de Gold não está em casa. Depois de descobrir que também não era possível interagir com nada naquela sala, é decidido sair. Mas, surpreendentemente, a porta no sul do local que servia como saída não funcionava e, em vez disso, Gold simplesmente atravessou a porta inexistente e continuou flutuando direto para o vazio. A casa desaparece enquanto o caminho por este void é continuado. Nota-se que ao entrar neste vazio, o contorno do sprite transparente de Gold fica branco para contrastar com o preto do breu. Depois de uma longa caminhada, finalmente algo é encontrado. Um outro Gold, porém com as cores normais. Ao interagir com ele, é dito adeus para sempre, com um espaço entre a palavra forever e as reticências, como se esta mensagem fosse para o jogador e não um mero silêncio. Dito isto, ele desaparece durante uma mensagem. 3 pontos de interrogação, usou Nightmare. Sinceramente, nem vale a pena questionar alguma coisa nesse ponto. Gold faz outra animação de escape rope, girando lentamente para baixo como antes. Agora a tela exibe novamente aquele túmulo em um cemitério. Agora sim Gold dentro da vala. Era como se aquilo fosse uma imagem. Independente do botão pressionado, nada se movia. Verificando os Pokémon, temos o Nons de nível 25. Como esperado, uma nova frase foi formada. Estou morto. Verificando o perfil de treinador pela última vez, nota-se que não há mais mudanças de aparência. Afinal, Gold nem estava aparecendo. Agora, há 0 insígnias e todas as fotos dos líderes de ginásio na parte inferior foram substituídas por caveiras. Macabro. Ao tentar sair do jogo, uma mensagem aparece ao invés do jogo encerrar. Rest in peace. Descansa em paz. Gold está morto. Morto provavelmente alguns anos depois de derrotar Red. Ele era um jovem treinador que, apesar de seus esforços em colecionar e se tornar um mestre Pokémon, ainda não conseguiu evitar o destino inevitável da morte, e seus esforços acabaram sendo esquecidos pela geração seguinte. Não é possível sair desta mensagem, não importa qual botão seja pressionado. Ao reiniciar o jogo, ocorre a mesma coisa, até que finalmente é decidido desistir daquele pesadelo terrível. No fim, o protagonista chega à seguinte conclusão: nunca mais olharei para o truque de colecionar o alfabeto Non da mesma forma. Dizem que apenas a primeira geração tem contos e lendas populares, mas a segunda geração me mostrou como a verdade pode ser desagradável. Acabei gostando imensamente de Soul Silver, mas ainda não consigo parar de pensar no que aquele jogo fraudulento me disse. Certo, vamos explicar brevemente o que diabos acabou de acontecer. Primeiramente, o básico. O jogo representa uma versão de Pokémon Silver possuída por Gold, o protagonista da segunda geração que realmente viveu os eventos de seu jogo. Porém, ao conseguir tudo que se é possível, cada insígnia, cada dinheiro, cada feito, tudo chegou ao seu fim, sua morte. Era como se todos os seus esforços em tentar ser o melhor de todos no fim não valessem de nada. Ele entregou toda a sua vida para tentar conquistar seu sonho de ser o melhor treinador, mas do que isso significou no fim? Nada. As reticências no nome do jogador não significavam que algum jogador passado era sem criatividade. Aquelas reticências representavam o nome de Gold, o seu legado, esquecido tanto por ele quanto por os outros depois de tanto tempo após sua morte. As partes ausentes dos Pokémon representavam a decomposição deles, pois já fazia muito tempo desde o acontecimento. Gold não aceitava sua morte. Não aceitava que todos os seus feitos seriam esquecidos. A placa dizendo volte agora com a opção de sim ou não representava se Gold iria tentar ressuscitar mais uma vez, que no caso seria a opção sim, ou aceitar seu final, que seria a opção não. Agora, a tristeza e sofrimento de cada Pokémon poderia representar ou que os Pokémon também não aceitavam seu destino e queriam voltar, ou que eles queriam aceitar seu final, porém Gold não deixava, os obrigando a passar por cada memória mais uma vez. Por falar em memória, memórias distorcidas.
Gold tenta reviver sua época de ouro, porém sua mente já está tão perturbada que ele mal se lembra das cores, das ordens dos acontecimentos, dos cenários corretos, o seu próprio nome e o pior, ele mal se lembra de como foi a sua batalha mais marcante, Gold contra Red. Bem, isso é mais teoria própria, mas o fato de Red ter perdido a sua cabeça ou era alguma dica de como teria sido sua morte, com Red também sendo outro espírito que não aceitou seu destino, ou então a ausência da cabeça representa Gold se esquecendo completamente de como era a face de Red de uma hora para outra. Posso até supor que o fato desta batalha ser a única que acontece na história inteira, e também o fato de todo o sistema conhecido de batalhas Pokémon não estar aparecendo aqui, significar como Gold se esqueceu de como batalhar. Porém, observando um certo movimento de célebre chamado Pain Split, ou divisão de dor, é válido pensar na outra hipótese que Red e Gold estejam juntos nesse sentimento de insatisfação. Ou pior ainda, toda esta batalha simboliza uma competição dos dois para ver quem deve voltar à vida, com ataques como Perish Song e Destiny Bond apenas fazendo ambos perderem, o que resulta no falso sentimento de viver que Gold tem ao retornar para sua casa em forma de fantasma. Outra hipótese é que esses desaparecimentos de partes dos corpos tanto nos Pokémon quanto nos treinadores não signifique Gold estar esquecendo, e sim signifique todos estarem sendo lentamente esquecidos ao mundo após suas mortes, o que é ainda mais triste. Mas independente da interpretação, devo dizer uma conclusão. Podemos dizer que o vilão nesta história não se trata do conceito da morte ou coisa do tipo. Se trata de Gold supostamente torturando seus Pokémon pelo sem sentido desejo de voltar à vida. Ou então, ele é o vilão de si mesmo por ter que suportar isto tudo para no fim nem realmente conseguir o que tanto queria. No final, ele é completamente esquecido. Para quem está com pena de Gold, pense comigo. Trazer consequências para todos à sua volta, ou então a si mesmo, só para as estúpidas tentativas de voltar à vida que estão fardadas a fracassar, é simplesmente revoltante. Todos temos tempo o suficiente, todos somos iguais, podemos ter nosso legado do nosso jeito igualmente. Gold é ambicioso, teve um legado maior que qualquer outro, porém não bastou o destino de morrer e ser superado. Em moral, desperdiçar sua vida e até mesmo a sua morte ao não aceitar o seu erro é bobo. Gold errou, viveu por conquistas e não por felicidade. Prova disso é não ter se preparado para o destino. E agora, estão sofrendo por sua idiotice. Não entregue sua vida a nada. Afinal, nada deve ser mais valioso para ti do que sua própria vida. Viva, se satisfaça. Você tem tempo suficiente para se satisfazer com a sua experiência. Pense sempre no quão terrível seria o sentimento de não ter aproveitado a vida o suficiente ao morrer. Enfim, saiba que o buraco desta história é muito mais embaixo. Existem finais alternativos não canônicos e até mesmo uma suposta sequência da creepypasta que só deixa muitas outras interpretações em aberto. Tudo isto eu posso trazer aqui e explicar da melhor forma possível. Muito obrigado por ter chegado até aqui e adeus!